A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje o Espírito Santo nos ensina como que é louvar o Senhor e cantar ao Senhor. O salmista escreveu no livro de Salmos 136, versículo de número 1, fala bem assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o interessante é que Paulo escreveu no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo de número 34, o mesmo contexto desse versículo, porém com palavras diferentes. Mas o contexto é o mesmo para a gente louvar ao Senhor, para a gente agradecer a Deus. Por 120 vezes no livro dos Salmos apresenta para a gente fazer o quê? Louvar ao Senhor. O que seria louvar ao Senhor? A gente vamos aprender agora aqui com o salmista Davi. Vamos lá no Salmo de número 70, como que Davi louvou o Senhor. Olha para você ver que interessante. Salmo 70, versículo de número 1, fala bem assim: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa em me ajudar. Como assim que Davi está louvando ao Senhor? Sabe por que como que Davi está louvando ao Senhor? Davi tinha o quê? Dificuldades. Davi tinha um lado mais fraco. Davi tinha as mesmas necessidades, as mesmas paixões que eu e que você temos. Mas como que Davi louvava o Senhor? Você lembra que o vídeo que o Espírito Santo falou para a gente o quê? Amar a Deus com todo o que? A nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Davi louvou o Senhor dessa forma. Por mais que Davi passava dificuldades, quais são as dificuldades de Davi? Eu não sei te falar necessariamente aqui na palavra, não está explicando, mas a gente pode conjecturar, a gente pode entender. Davi ele não cometeu um adultério com Betseba. Quem me garante que Davi também não estava passando isso aqui na mente dele? Por isso que Davi falou bem assim: apressa, ó Deus, em me livrar. Livrar de quê? Das tentações. Livrar de quê? Do pecado. Livrar de quê? Das paixões carnais. Aí ele fala bem assim: apressa em me ajudar, porque ele estava prestes mesmo a cair. Estava o quê? Um pezinho assim, na linha, já vamos dizer assim, para cair. Mas o interessante é que Davi, ele louvou o Senhor, ele explicou para o Senhor as necessidades dele. Aí, o interessante é que Davi começa falando bem assim: apressa-me em me ajudar, em me livrar. Mas no versículo número 5, fala bem assim: eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenha. Detenha de quê? De salvar ele. Você está entendendo como que Davi, ele começou, vamos dizer assim, colocando os problemas dele para Deus, e automaticamente o que Davi falou? Que Deus era o auxílio dele. Então Deus, ele é na sua vida o que você deixar Deus ser. Para Davi, no Salmo de número 123, no 23, fala bem assim: o Senhor rói. O Senhor é o quê? Rói o quê? Rói é o meu pastor. Davi foi a primeira pessoa que falou que Deus era o pastor dele. Você está entendendo como que é forte? Por isso que a Bíblia fala que Davi foi o segundo coração de Deus. Mas Davi teve paixões como eu e como você tem. Vamos aqui para você entender também o Salmo de número 13. Fala bem assim: até quando te esquecerá de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esquecerá de mim o teu rosto? Aí ele fala bem assim: até quando consultarei com a minha alma? Tem tristeza no meu coração cada dia. Até quando exaltará sobre mim os meus inimigos? Olha para você ver, Davi estava triste. Então, se você ficar triste, é normal também, gente. Crente, pessoas que recebeu Jesus, fica triste também. Davi, ele cansou. Davi, ele parou em um momento para quê? Para ele descansar, para ele retomar as forças dele e continuar caminhando. Então, se você sentir cansado também na caminhada do Senhor, é normal. Isso, meu irmão, é você louvar o Senhor, mas louvar o Senhor como? Falando para o Senhor. Davi falou que ele estava triste, que os inimigos dele estavam o quê? Subindo sobre ele, exaltando sobre ele, crescendo sobre ele.
Por muitas vezes você acha que isso é murmurar, mas não é não, é você apresentar as suas dificuldades, você está louvando ao Senhor, falando para o Senhor as suas dificuldades, as suas fraquezas, as suas necessidades, porque se você está falando isso para Deus, é porque você confia em Deus, é porque você sabe que Deus pode resolver isso para você. E no versículo número 5 do Salmo 13 fala bem assim: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação o meu coração se alegra. Olha para você ver como que é interessante. Davi estava triste em situações do cotidiano dele, mas isso colocava ele, o que? A alegria de Deus vinha sobre ele. Você está entendendo como que é louvar o Senhor? As pessoas não entendem. Por um momento Davi estava triste, mas o outro ele começou o quê? Apresentar as dificuldades para Deus, falar para Deus as suas necessidades, e Deus foi colocando o que nele? Alegria. A alegria de quê? De ter Deus na vida dele. A alegria de quê? De confiar em Deus. Então há uma diferença entre você louvar ao Senhor e cantar ao Senhor, porque no livro de Salmos também 150, no versículo de número 3, fala para a gente louvar o Senhor com o que? Para louvar o Senhor com o que? Com soldeiros, com harpas. No versículo de número 4, tamborim. No Salmo 33, versículo 2, fala para a gente cantar ao Senhor. Então há uma diferença entre você louvar o Senhor e cantar. Cantar é o que? É você pegar os louvores, é você mesmo, meu irmão, o Espírito Santo começar a colocar palavras dentro de você, e para você não esquecer, escreve essas palavras, e você começa o que? A cantar essa música para o Senhor. Interessante que Davi, ele acalmava o rei Saul, com o que? Com as harpas, com os louvores, mas louvores de quê? De músicas. Então, há diferença entre você louvar o Senhor com músicas, e há uma diferença de você louvar a Deus. Hoje o Espírito Santo leva você a louvar a Deus apresentando as suas necessidades. Eu convido você nesse exato momento para você fazer uma oferta a Deus. Qual é a oferta que hoje você pode fazer a Deus? Não é uma oferta financeira que eu estou te pedindo, não. É uma oferta de tudo isso que está te trazendo o quê? Tristeza dentro de você. De tudo isso que está trazendo preocupações para você. De tudo isso que está entristecendo você. Apresenta isso hoje para Deus. Você viu que no Salmo 13, Davi começou falando que os inimigos estavam entristecendo ele. Mas no versículo número 5, Davi foi falando e Deus foi trazendo a alegria de saber que Deus é na vida dele. Você está entendendo isso? Isso é muito interessante, gente. O Espírito Santo hoje está falando para você. Apresenta, faça essa oferta hoje para o Senhor. Ô irmão, mas eu vou ofertar uma coisa ruim para Deus? Oferta o que é ruim para você. Coloca nas mãos de Deus, e Deus vai fazer o que para você? Te dar alegria, te dar coisas boas. Porque isso está o que? Trazendo coisas más dentro de você. Você não está começando o que? A amar a Deus com os seus pensamentos. Porque isso está dando uma tristeza dentro de você. Como que você vai conseguir amar a Deus com o seu pensamento? Sendo que tem coisas dentro de você que está trazendo a tristeza para você. É o passado. É o vídeo de ontem que o Espírito Santo falou. Para a gente ir, para a gente não parar. Jeremias capítulo 51, versículo de número 50. Capítulo 51, no versículo de número 50. É o ide de Deus. É para a gente ir, não é para a gente parar. Então hoje, faça essa oferta para o Senhor. Oferta tudo que está triste. Oferta o seu marido, que por muitas vezes está o quê? No vício da bebida, do jogo, ou até mesmo a sua esposa, os seus filhos. Isso está trazendo tristeza para você. Se isso está trazendo tristeza para você, automaticamente você não vai conseguir amar a Deus com seus pensamentos. O Salmo fala para a gente fazer o quê? Provar a Deus. Paulo fala para a gente também provar a Deus com formas diferentes. É muito interessante a ligação que tem Davi com Paulo. É muito interessante mesmo. E por que eu e você também não podemos ter essa ligação? Com a palavra. Louvar o Senhor, apresentar ao Senhor as nossas dificuldades, clamar ao Senhor pelo auxílio dele. Se para Davi Deus foi o auxílio dele, por que para você também não pode ser?
É porque você não colocou Deus como seu auxílio, não colocou Deus como seu pastor, não colocou Deus como a sua rocha, não colocou Deus como seu defensor. E hoje eu convido você para receber Jesus como isso tudo para você, como a luz, como o caminho, como a paz, com a alegria. A alegria de quem? De Jesus. Essa alegria que Davi sentiu, mesmo com a tristeza. Davi começou a apresentar as tristezas e Deus começou a colocar a alegria dentro do coração dele. Receba Jesus como Salvador da sua vida. A volta de Jesus, ela é real. Ela vai acontecer e está muito próxima. Deus abençoe você, um forte abraço e fica com Deus.